O título da mensagem de hoje é: Verdadeiros amigos sopram vida. Poderia também intitular como Verdadeiros amigos nos ativam em fé, ou Verdadeiros amigos nos encorajam na fé. Era 4 da manhã, eu estava terminando essa madrugada, ministrei hoje às 9. 4 da manhã eu estava terminando essa mensagem, tinha acabado de terminar. E eu estava em dúvida entre esses 3 títulos. Eu entrei no quarto, saí do escritório, entrei no quarto, a pastora estava dormindo com o Israelzinho, ela acordou, olhou para mim: oi, amor. Aí eu falei: bom, já que ela acordou, falei: lindo, estou em dúvida entre esses 3 títulos. Esse. O que você acha? Ela: estou até agora esperando. Hoje pela manhã eu perguntei para ela: você lembra disso? Ela falou assim: não. Mas eu tenho certeza, irmãos, que nós vamos sair daqui encorajados, ativados e prontos para soprar vida através da fé que Deus está nos dando. Amém? Mateus capítulo 12, verso 15, na Nova Versão Transformadora, está escrito assim: Jesus, sabendo o que planejavam, retirou-se daquela região. Muitos o seguiram, e ele curou todos os enfermos que havia entre eles, todos, hein? Contudo, advertiu-lhes que não revelassem quem ele era. Cumpriu-se assim a profecia de Isaías a seu respeito. Vejam o meu servo, aquele que escolhi, ele é meu amado, nele tenho grande o quê? Alegria. Porei sobre ele meu espírito e ele proclamará justiça às nações. Não lutará nem gritará, nem levantará a voz em público. A Bíblia está dizendo que Jesus curou todos os enfermos de uma leva só. Todos que vieram a ele foram atendidos. E ele deu uma recomendação a todos eles: não é para vocês saírem falando sobre mim. Aí alguém vai dizer: mas como que Jesus não quer que fale sobre ele? Ah, pastor, isso aí é psicologia inversa, né? Isso aí é para... não faz não, e a pessoa vai e faz, né? Quem tem filho sabe que às vezes para conseguir o que a gente quer dos filhos, é só dizer: não precisa fazer não. Não, pode deixar que eu vou fazer. Não, agora não precisa mais. Não, eu vou fazer. Aqui não é psicologia inversa, não é marketing inverso. Aqui o que Jesus está fazendo, e Mateus vai trazer à memória a profecia de Isaías, que daqui a pouco a gente vai olhar lá, é que Jesus está mais preocupado com a mensagem do que com o mensageiro. Sendo ele o mensageiro, sendo ele o salvador, sendo ele Deus na terra, Deus na pessoa do Filho veio à terra e disse, em outras palavras: se importem mais com as minhas palavras, com a minha mensagem, do que comigo em carne, porque eu em carne daqui a pouco acaba, eu vou para a cruz, eu ressuscito, mas uma hora não vou estar mais aqui fisicamente em carne, mas as minhas palavras continuarão. Haja visto que ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que Jesus queria deixar bem claro era: o foco de vocês não tem que estar em um ser humano, ainda que a gente crie expectativas uns dos outros, isso é humano, é normal. O foco de vocês tem que estar na mensagem, no que cada um está proclamando. Gente, a gente leu isso aqui no versículo 18: veja o meu servo, aquele que escolhi, ele é meu amado, nele tenho grande alegria. Porém sobre ele meu espírito e ele proclamará. Isaías profetizou que Deus enviaria o servo dele, e era o filho, que o Espírito de Deus estaria com ele, ele é Deus, e que o mais importante, ele viria proclamar, ele viria anunciar, ele viria trazer boas novas. O foco de Jesus não era que as pessoas o seguissem enquanto homem, mas que as pessoas seguissem a revelação que ele trazia. Deus ama vocês, Deus não abre mão de vocês, Deus se importa, Deus quer colocar as coisas no lugar. Acreditem, se entreguem e vivam o melhor de Deus. Isso é muito fácil de entender, principalmente para quem tem filhos. Quem aqui tem filhos? Eu espero que o Rogerinho e o Israel
tenham um testemunho cristão, tenham decisões corretas, não apenas quando eu estou com eles, mas principalmente na minha ausência. Se eu conseguir fazer a mensagem que eu carrego, não apenas em palavras pregando para eles, mas em comportamento, em testemunho, em atitude, em postura, se eu conseguir fazer com que os meus filhos entendam isso, recebam isso, eu não vou me preocupar se eles vão aceitar drogas na escola, porque eu não estarei lá para dizer não. Mas a influência, o que eu derramei sobre eles, Cristo, uma visão do céu, uma visão de saber escolher o que é bom, dizer não o que é ruim, continuará com eles ali. Quem aqui é casado? Seu casamento depende da sua presença física? Sim, ok. Então quando cada um vai trabalhar para um lado, seu casamento acaba. Não depende. A nossa presença física é importante no casamento, a vida conjugal é importante no casamento, o carinho, o afeto é importante no casamento, mas o casamento depende do que um tem em relação ao outro dentro de si e não fora. Eu, para ser fiel à minha esposa, não precisa que ela esteja comigo toda hora me olhando. O que foi? O que você está olhando? Quem que você pensou agora? Eu vi um risinho aí, você deu um risinho de canto de boca, por que foi? Isso não é vida. Nós dependemos daquilo que nós absorvemos como mensagem, como visão, como propósito e estilo de vida. E aí a pergunta é, nós estamos nos preocupando mais com aquilo que proclamamos, com aquilo que anunciamos, com aquilo que transbordamos? Domingo passado nós falamos sobre o ordinário e o extraordinário. Quem aqui quer viver o extraordinário de Deus na terra? Precisa suportar e superar o ordinário, o comum. Mas a gente não aguenta nem o comum e quer viver o extraordinário. A Bíblia diz, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, que dirá quando você tiver que competir com aqueles que vão a cavalo? Se eu não sei dizer não para pequenas coisas, como é que eu vou dizer para grandes pressões? Se eu não sei administrar pequenas bênçãos que Deus coloca na minha mão, como é que eu vou querer grandes bênçãos? Quem é fiel no mínimo, a Bíblia diz também que será fiel no muito. Mas quem é infiel no mínimo, também o será no muito. Porque fidelidade não tem a ver com quantidade, tem a ver com princípio e caráter. Fidelidade tem a ver, não, sabe, eu sou fiel à minha esposa no mínimo, quando são poucas pessoas dando em cima de mim, mas quando são muitas é difícil. Porque quando a gente pensa em ser fiel no mínimo e no muito, logo a gente pensa em dinheiro. Então já para quebrar isso aí, já vamos para o outro lado. Quando são poucas propostas, eu sei dizer não. Mas quando as propostas vão aumentando, fidelidade não tem a ver com quantidade, tem a ver com princípios. Jesus está deixando claro que a mensagem que ele carrega é mais importante que ele. Por quê? Ele vai dizer, e João registra isso em seu evangelho: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se a mensagem continuar com a gente, nós continuamos livres, mesmo que fisicamente, em pessoa, carne e osso, Jesus não esteja, a verdade está, ele está em nós pela palavra. Quem está entendendo? Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se a gente se perde da verdade, a gente se perde do céu, a gente se perde do reino. Então Jesus deixa bem claro que o objetivo dele não é se autopromover. Cristianismo não é um caminho de autopromoção, autoproclamação. Eu sou bonzão, olha os milagres pela minha mão, olha como eu. Não, Paulo entendeu bem isso e disse que ele cresça e que eu diminua. Aliás, João Batista, eu preciso me esvaziar de mim mesmo e do natural para ser cheio do que o céu quer derramar. Irmãos, Deus tem coisas do céu para derramar sobre a terra. Eu acredito que tem muita coisa do céu a ser revelada na terra. Mais alguém acredita? Agora, quem está disponível para isso? Aquele que está usando aquilo que recebeu. Aquele que está sendo fiel no pouquinho que recebeu, está honrando a Deus, e Deus vai dar mais, porque é o que tem, mais ainda se dará. Mas ainda diz o versículo 20, não esmagará a cana o quê? A cana que está de que jeito? Quebrado. Nem apagará a chama que já está de que jeito? Fraca. Por fim ele fará que a justiça seja vitoriosa. Ele vem proclamar uma mensagem
que traz justiça, mas não o tipo da justiça dos homens, corrupta, mas a justiça do céu, incorruptível. A gente vai falar mais ainda do verso 20, mas põe para mim o primeiro tópico, por favor, Paulinho. Olha isso aqui. O cristianismo não é uma plataforma, entre aspas, de autopromoção ou satisfação pessoal egoísta. Pastor, quer dizer que eu não posso me satisfazer? Pode. Só não pode ser egoísta. Pensar que o cristianismo é só para satisfazer os meus interesses. Sabe, Jesus veio para que eu tenha vida e vida com abundância. Então pronto, eu vou ter um monte de coisa. E você vai se importar com quem? E você vai transbordar sobre quem? E você vai compartilhar com quem? E você vai amar quem? E você vai ajudar quem? Não, pastor, eu estou pensando assim em mim. Então você não entendeu ainda o que é o cristianismo. Porque eu venho falando já de um bom tempo. Cristianismo não tem a ver com o que eu recebo. Tem a ver com aquilo que eu faço com o que recebi. Cristianismo é sobre compartilhar. Alguém disse que o evangelismo é um mendigo falando para o outro mendigo onde ele encontrou pão. Um mendigo diz, arrumei pão, consegui pão. Peraí, lá onde eu fico tem outro mendigo, deixa eu correr e falar para ele. Cristianismo é se importar com o outro, como se importa consigo mesmo. Amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. Olha o que ainda diz ali, ó. Não é então, entendemos aí, satisfação pessoal egoísta, mas o caminho de salvação feito o quê? Compartilhado com o próximo, por amor a Deus e ao próximo. É o que Jesus está falando. Mateus escreve isso muito bem, dizendo, a profecia de Isaías se cumpriu. Aqui está o servo de Deus. Agora é interessante que diz, na profecia, ele não levantará a voz na praça. Irmãos, isso não está dizendo que Jesus pregou baixinho, porque imagina ele pregando na multidão, sem caixa de som, sem nenhum equipamento, ele falando, gente, é chegado o reino. Não, o que está dizendo é que ele não vai engrandecer e exaltar a si mesmo. O foco dele vai ser mostrar a mensagem. Não, pastor, ele promoveu a si mesmo. Eu vou te provar. Jesus disse aos seus discípulos e aos que criam nele, ei, as palavras que eu falo para vocês, eu não falo de mim mesmo, mas como eu ouvi do meu Pai, eu tenho falado. Ou seja, toda a glória que vai vir para Jesus, ele na hora já passa para o céu diretamente. Esse é o padrão de Deus. Deus quer derramar glória, Deus quer derramar honra, Deus quer derramar testemunho, e eu quero receber mais alguém? Mas eu tenho que estar pronto a pegar tudo o que eu recebi e dizer, Senhor, é teu. Como em Apocalipse diz, dos 24 anciãos, toda vez que eu falo disso, é difícil não fazer isso aqui. A Bíblia diz que os 24 anciãos estão diante do Senhor, dizendo, santo, santo, santo. Eles têm o privilégio de ficar diante do Senhor, e a Bíblia diz que eles se rendem ao Senhor. Inclusive suas coroas foram coroados de glória. Eles pegam as suas coroas e colocam aos pés do Senhor, porque mesmo sendo os 24 de destaque em todas as gerações, eles entendem que nenhuma coroa e nenhuma glória é grande o suficiente quando se está diante de Deus. Ali é lugar de se esvaziar, de se render e reconhecer, o Rei dos Reis é maior, o Senhor dos Senhores é melhor, a Ele seja a honra, a glória e o louvor em todo o tempo. Deus quer fazer coisas grandes na minha e na sua vida, eu creio nisso. Mas primeiro Ele quer saber o quão grande é a nossa entrega diante dEle, quão grande é a nossa fidelidade e confiança diante dEle. Como é que é isso aí? Olha o verso 20 de novo. Não esmagará a cana quebrada. Olha a profecia que fala sobre Jesus, Ele não vai vir para esmagar a cana quebrada, nem apagará a chama que já está de que jeito? Fraca. Por fim, Ele fará que a justiça seja o quê? Vitoriosa. Presta atenção. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo foi criado nele, por Ele, para Ele, através dele, nada que foi feito se fez. Ele é quem executa, Ele fez tudo, Ele executa toda a palavra. Nós lemos nos versículos anteriores que Ele vem proclamar justiça. Quem leu isso comigo, diga amém. E agora está dizendo que Ele fará que a justiça seja vitoriosa. Sabe o que é isso aí? Não, a hora que você entender, não é possível que você não vai soltar um glória a Deus. Ele proclama justiça. Gente, tem uma promessa para vocês. Está chegando justiça para quem tem clamado por ela. Aí você fala assim, tá bom pastor, agora eu vou ficar esperando. Quem foi que falou isso? Quem proclamou isso?
Não é possível que vocês foram arrebatados. Quem que foi que proclamou isso, gente? A gente está lendo sobre ele. Quem? Quem? Jesus. Mas o mesmo texto, na sequência, diz que ele, por fim, ele fará que a justiça seja o quê? Quem fará que a justiça seja vitoriosa? Ou seja, Jesus dá a promessa e vai lá e realiza a promessa. Quem tem promessa já está feliz, porque quem me deu a promessa também realiza a promessa. Quem me deu a visão também vai comigo na visão. Quem me encorajou também me dá força para vencer a batalha. Ele não me manda ir sozinho, ele vem comigo. Ele não fala, vai lá Rogério, dá um jeito. Ele diz, vamos lá Rogério, é isso que vamos fazer. Você está aqui hoje porque Jesus está dizendo, ei, vamos fazer algumas coisas juntos daqui para frente. Para de tentar fazer sozinho. Na tua força você pode conquistar alguma coisa, mas na força de Deus você conquista mais do que você pediu ou pensou. Na minha força eu consigo fazer algumas coisas, pastor Moacir, mas na força de Deus o extraordinário se torna testemunho cotidiano. Ele vem proclamar, mas também vem executar. Ele é o Deus que desperta em nós o querer e também o realizar. Sabe qual é o grande problema? É que às vezes a gente ouve a promessa dele, fica feliz e começa a executar sozinho. A gente procura outros para executar. Está cheio de crente que tem promessa de Deus, começou bem ouvindo o projeto, vendo o projeto, ouvindo as palavras, pegando a visão, mas no meio do caminho começou a ouvir um monte de gente, um monte de voz, a sua própria carne, o que os outros dizem, e foi andar por conta própria e quebrou a cara. Ele deu o projeto, ninguém melhor do que ele para executar, e ele não te abandonou, ele quer executar junto com você e comigo. Acredite, põe o próximo tópico por favor. Mas ele não vai esmagar a cana quebrada, isso é importante, a ênfase da mensagem está aqui, presta atenção nisso. Não, peraí, é isso aí mesmo? Nossos cenários, é que eu já vou ler com vocês João 20. Nossos cenários de caos, medo, insegurança não assustam Jesus. Ele entra trazendo paz e ainda sopra reavivamento. Como é que é isso, pastor? Ele olha para a cana quebrada. Ele olha para uma vida quebrada. Quebrada por traições, por decepções, por frustrações. Quebrada pela rejeição que passou a vida inteira. Isso quebra. Quebrada pelos próprios pecados às vezes. Pelas más escolhas. Mas nós lemos lá que ele não esmaga a cana que está como, gente? Quebrada. O que ele faz então? A Bíblia diz que nós somos os ramos enxertados. Ele pega aquela cana quebrada, mas que ainda não está esmagada, e diz assim, eu vim te trazer alívio. Eu vim te dar uma oportunidade de restauração. Até ontem à noite eu estava um pouco assim no coração, aquela aflição boa, né? No bom sentido. Deus, qual que é a mensagem para amanhã? Tem algumas mensagens que o Senhor me deu, mas qual é a que o Senhor quer que eu ministre e tal e tal? E uma das mensagens eu iria falar de Noé, como falei quarta-feira. A Bíblia diz que Lameque, pai de Noé, quando sua esposa ficou grávida, ele nomeou o filho. O meu filho vai chamar Noé. E o significado de Noé é alívio, descanso. Num tempo em que Deus se arrepende de ter criado os homens porque a maldade está se multiplicando, um homem é nomeado alívio, descanso, e aquele homem traz alívio no coração de Deus. Olha que incrível isso. Deus olha para Noé e diz assim, eu estou aborrecido com todos eles, mas esse aqui dá um alívio quando eu olho para ele. Dá uma paz, irmão, que eu e você sejamos alívio quando Deus olhar para a terra. E que quando a gente precisar, Deus traga alívio para dentro da nossa casa. Em Mateus 11, 28, diz, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Toda vez que eu e você precisarmos, Deus tem alívio para a gente. Mas toda vez que um amigo precisar, e Noé foi, assim como Abraão, não chamado, escrito ali na Bíblia, mas, irmão, o relacionamento mostra isso, foi um amigo de Deus. Foi um homem que construiu uma arca com Deus. Imagina, não dá para ser amigos, é assim? Construiu uma arca onde cabe um casal de cada espécie de animais, irmãos. Isso é relacionamento para mais de metro. Noé foi amigo de Deus.
porque fez o que Deus manda. Jesus disse: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando. Amigos devem trazer alívio e não aumentar o fardo. Que eu e você sejamos amigos de verdade, os que trazem alívio, mas alívio do céu, não alívio da carne, dizendo: não, pode continuar no pecado, não tem nada demais, não, vive no engano, vive na mentira, sabe, Deus entende, todo mundo entende, as pessoas precisam entender o teu lado. Não, alívio dizendo: você pode vencer isso, você pode superar isso, Deus vai te ajudar, vai doer, mas vai sarar, vai doer, mas vai restaurar, a tua história não vai terminar perdida, a tua história vai terminar salva. Alívio não é o que eu quero ouvir, é o que eu preciso ouvir. E se for muito doloroso, fala com carinho, mas fala. Alívio não é mudar a injeção. Olha, o que vai curar essa pessoa é essa injeção, mas ela dói. Quando entra, isso aí queima. Então vamos dar uma que nem dói. Sarou a pessoa? Não, você mudou. Alívio não é mudando a receita. Alívio é entregando o que precisa ser entregue, com jeitinho, com carinho, mas precisa ser entregue. Jesus entra nos caos da nossa vida, nos cenários de medo, quando a cana está quebrada, quando a gente está arrebentado, quando a gente não tem nem às vezes mais esperança, Ele entra e não termina de esmagar. Jesus não é aquele que vê o cara na UTI lá respirando para ele, Ele pisa na mangueirinha, termina de matar. Jesus é aquele que diz assim: vamos mudar essa história. Deus não se engana, Ele trouxe você essa noite aqui, porque tem áreas da sua vida que estão esmagadas, quebradas aliás. O mundo está querendo esmagar, pessoas querem esmagar, e às vezes somos nós mesmos que queremos esmagar. Vou acabar com isso aqui de vez. Chega, eu desisto. Eu estou aqui para dizer: para agora. Porque o projeto de Jesus não é esmagar a cana quebrada e nem terminar de apagar aquela chama que está fraquinha. O projeto de Jesus é enxertar a cana quebrada nele, porque Ele é a videira verdadeira, para receber a força dele, o vigor dele e ser restaurado. O projeto dele é pegar aquela chama que está bem fraquinha e soprar sobre ela o fôlego de vida, a unção de Deus, o poder de Deus, irmãos, e fazer reavivar o nosso coração. Quem aqui já soprou ou já abanou carvão em churrasco? Gente, só de falar carvão em churrasco já é gostoso, né? Você já recebeu uma bênção hoje. O pastor só falou carvão e churrasco, essas duas palavras são incríveis. Aí às vezes você vê lá, você vai lá e sopra, abana, põe um ventiladorzinho e sobe aquela brasa. Quando sobe aquela brasa, irmão, o pessoal falou: agora o negócio vai ficar bom. Eu estou aqui para te dizer que Deus te trouxe hoje aqui para soprar as brasas que Ele trouxe para esse encontro, e o Espírito de Deus está dizendo: agora é que vai ficar bom. A carne vai ser queimada, mas vai haver provisão para o Espírito, vai haver alimento para a alma. Olha o que diz em João 20, vem comigo, João 20, e eu já vou falar um pouquinho mais desse tópico. João 20, verso 19. Jesus não esmaga, irmãos, o cativo, o enfermo, o cansado, o desanimado. Ele sopra, Ele encoraja. A palavra está aqui hoje para fazer isso, para curar, para libertar, encorajar. O Espírito Santo está soprando para eu e você voltarmos a queimar de fé, de paixão, de amor por Deus. Jesus vem para aliviar e soprar. Deixa hoje Ele aliviar e soprar sobre a tua vida. Ele alivia e sopra, fala: vai, continua. Quem é da época do mertiolate de verdade? Aquele que tinha aquela espátula do Satanás. Não, porque diz que inventaram um mertiolate agora, irmão, que não arde, mas também não sara. Irmãos, aquele da espátula do Satanás, dependendo do lugar, eu ralava muito o joelho jogando bola, caindo de bicicleta, correndo. E às vezes quando estava começando a formar casquinha, via meu pai: hora do mertiolate. Às vezes o miserável da espátula, irmão, pegava a casquinha e arrancava ela. A espátula às vezes doía mais do que o ardor do mertiolate. Aí a turma, agora depois de velho, ouvi falar, né, não sei se é verdade, que o bom mesmo era o mercúrio. E eu queria o mercúrio, eu já estava sendo inspirado. Põe o mercúrio aí, porque o mercúrio não arde. O mertiolate, irmão, arde a alma. O mertiolate, irmão, é praticamente bíblico. Ele faz divisão entre a medula e o espírito. Ele divide a alma e o espírito da gente. A alma sai para um lado, o espírito para o outro, a carne fica ali caída. É quase isso o papel do mertiolate.
E aí diz que o mercúrio que curava, meu, e não o metiolate. Mas eu lembro quando passava, na sequência, quem já recebeu aí uma espatulada de mertiolate, o que as pessoas faziam na sequência? Se você tinha gente com carinho, o que fazia? Soprava. Estava queimando. Eu não sei se era para aumentar a brasa. Engraçado, né? Acabou de passar o remédio, depois sopra um monte de bactéria lá em cima. Como que a gente que é ignorante. Bacana. Vamos para cima, mas vai dar certo. E irmãos, aquele sopro de quem a gente amava trazia alívio. Quem recebeu o alívio do sopro? Aí. Jesus quer soprar e aliviar. De verdade. Em João capítulo 20, ele entra num cenário de caos. No verso 19, diz assim, ó: ao entardecer daquele primeiro dia da... Qual que é o primeiro dia da semana? Me ajuda. Quando? Ok. Ao entardecer, domingo à tarde, tá? Os discípulos estavam reunidos com as portas de que jeito, família de Cristo? Trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Primeiro dia da semana, o dia que Jesus fez o quê? Ressuscitou. E eu gostei, Elton, do aleluia, porque de manhã, ao amanhecer, as mulheres foram ao sepulcro e voltaram dizendo: aleluia, ele ressuscitou. À tarde eles são trancados, tudo de novo, morrendo de medo. Porque uma boa notícia nem sempre tira de nós por completo o medo, a insegurança, o caos. Eu e você estamos recebendo uma boa palavra hoje aqui, mas não significa que amanhã não teremos medo, inseguranças e dificuldades para lidar. Não é assim, irmã Adriana? Irmãos, aqui dentro da igreja, todo gatinho vira leão. A gente recebe a palavra, ela quebra a gente, ela muda, ela faz, ela não esmaga, só quebra. E sopra, e a gente sai avivado, irmão. Até a primeira mensagem de WhatsApp, a primeira ligação, a primeira discussão, dali a gente fala: não adiantou nada. Ei, deixa Jesus continuar no controle. Não aborta o processo de Deus na tua vida. Continua gerando o teu milagre. Pela manhã vem uma notícia extraordinária. Pedro foi lá, todo mundo viu, é verdade, tá? A notícia está correndo. Mas à tarde eles se trancam. O chamado da igreja é chamados para fora, não para dentro. Mas a igreja está trancada, com medo. Porque se os judeus fizeram isso com Jesus, o que farão conosco? Irmãos, a gente recebe uma palavra e fica encorajado, e depois a gente se tranca. A gente volta a ficar trancado na insegurança. Tem gente que está há anos trancado num trauma. Que essa seja a noite da tua libertação completa em nome de Jesus. Que haja o sopro de libertação, de liberdade, de paz. Interessante que Jesus não entra e diz: prosperidade seja sobre vocês, cura, libertação, restauração. Ele diz paz, porque Ele sabe o que a gente precisa. Não pensa que vida espiritual você conduz como você quer. Ô pastor, legal, gostei de vir visitar a igreja hoje, achei muito bacana, gostei do que eu ouvi, legal, e vou continuar a minha vida. Você vai continuar se trancando, achando que a resposta está em você mesmo, quando na verdade ela está nele. Quando ele entra com a receita certa, exata. Eles podiam, qual que é o pedido? Qual que é o seu pedido? Qual que é o seu pedido? Cada um podia falar uma coisa, mas o pedido que todos precisavam era paz. Todos estão com medo de passarem pelo mesmo que Jesus passou, pela cruz. Todos estão com medo de serem presos, açoitados pelos judeus. E Jesus entra trazendo a resposta que é para todos. A gente vem cultuar domingo, primeiro porque a gente reconhece que há um Deus na nossa vida, então Ele é o primeiro da nossa vida. Pode ser domingo de manhã ou à noite, mas a gente vem. E segundo, porque a gente reconhece que Ele precisa entrar com a palavra certa nos cenários de caos da nossa vida, nas portas trancadas da nossa vida, naquelas áreas que a gente fecha e diz: ninguém vai mais mexer aqui. Irmão, quantas vezes eu me fechei em algumas coisas e disse: nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou me abrir assim, nunca. Quantas pessoas dizem: nunca mais vou confiar em ninguém, nunca mais vou servir porque me decepcionei numa igreja, nunca mais, nunca mais, nunca mais. E Jesus pega tudo que a gente trancou e diz assim: vamos trazer paz para esse cenário e vamos ver se você vai ter coragem de dizer não de novo. Que hoje haja paz no meu e no seu coração, para a gente voltar a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer.
Na minha transição ministerial, e foi dolorosa, e alguns de vocês aqui acompanharam, quando Deus nos chamou para uma transição, eu precisei que Jesus entrasse e trouxesse paz ao meu coração, mas eu nunca duvidei do que Ele tinha para fazer. Só que às vezes tem pessoas que já estão na fase da dúvida, já não acreditam mais. Eu estou aqui para te dizer que essa cana quebrada, que talvez seja a tua vida hoje, que talvez seja o teu casamento hoje, que talvez seja os seus sonhos profissionais, empresariais, que talvez seja o teu ministério, a tua saúde, essa cana quebrada está sendo pega por Jesus na mão, e Ele está enxertando, Ele está soprando, Ele está dizendo: eu estou trazendo paz, eu vou colocar as coisas no lugar, dê crédito ao que eu estou falando, é a palavra de Jesus. Ele entra no cenário de caos e traz paz ao ambiente. O verso 21 diz assim, 20. Enquanto falava, mostrou-lhe as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: paz seja com... Peraí, mas Jesus precisa falar duas vezes a mesma coisa? Irmão, teve um cego que Jesus orou, pôs a mão a primeira vez, orou por ele. O homem falou: eu estou vendo, mas eu vejo homens como árvores. Jesus tocou ele de novo, segunda vez. Tem gente pensando: não, é um dia, um culto, uma oração, uma coisa que eu fizer vai resolver toda a minha vida. Há processos. Jesus fazendo. Quem estava fazendo? É Jesus entrando no ambiente para trazer paz. É Jesus tocando um cego. E se ele precisou fazer duas vezes, se ele precisou falar com Pedro duas vezes sobre a mesma coisa, imagina comigo, com você. Irmãos, não seja arrogante. Não se autoproclame: não, eu já sei o que fazer. Não, porque eu. Ei, não levanta a tua voz, levanta a voz dele. Não levanta a tua voz para dizer: é muito difícil, a minha vida não tem jeito, ninguém se importa. Levanta a palavra de Deus. Ele me disse que em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Ele disse que estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Ele disse que eu sou limpo pela palavra que eu tenho recebido dele. Então, se ele disse, é essa voz que eu vou levantar na minha vida. Para de levantar a voz do problema, a voz do caos. Tem gente, irmãos, que quer que a gente resolva a vida da pessoa com uma palavra. E na verdade, existem momentos da nossa vida que não é uma palavra, é um processo. A palavra vai se repetir, novas palavras virão complementando, e a obra vai ser feita. Jesus diz de novo para eles: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Sabe o que Jesus está fazendo agora? Ele está dizendo assim, eu fui enviado para proclamar justiça e executar justiça. Eu fui enviado não para levantar minha voz, mas para levantar a palavra dele. Mas agora eu estou enviando vocês que estão numa sala trancados com medo. Eu não desisto por causa do medo. Irmão, o que Jesus está falando para mim e para você hoje: o teu medo não faz ele desistir, a mágoa que um dia ficou no coração não faz ele desistir, a frustração, o desânimo, o pecado não faz ele desistir. Ele insiste até consertar, porque Ele conta com você e conta comigo. Quem são esses homens reunidos? São 10 discípulos. Quantos? 10 ou 11? Tinha 12, Judas foi se enforcar. Quantos estão na sala? 10, porque o Tomé não estava. Aí Jesus volta na sequência. Jesus sai, vai dar uma volta, espera um pouquinho, depois ele volta. Ô Tomé, estou sabendo que você falou que queria pôr o dedo na ferida. Põe, filho, põe. Aí o Tomé: não, põe. Não, põe o dedo aqui, rapaz. Mas estão ali os 10. A Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos. O que Jesus podia dizer? Ei, quando eu fui para a cruz, onde você estava? E você? E você? E você? Quantos dos 11, estavam 10 na sala, mas quantos dos 11 discípulos de Jesus ficaram ao pé da cruz? Quantos? Um. Quem? João, abraçado com Maria. E aí Jesus diz: mulher, aí está o teu filho, ali, aí está a tua mãe. Em outras palavras, Jesus está dizendo: João, cuida dela, porque ela cuidou de mim. Mulher, você agora vai dizer que perdeu um filho, mas você está ganhando outro. Fica tranquilo que está tudo sob controle. Ele vai cuidar de você. Jesus não vem para jogar na cara dos discípulos que o medo fez eles fugirem no momento mais difícil, quando Jesus mais precisou deles. Mas a gente gosta. Eu preciso deixar claro, eu vou até ajudar. Eu vou ajudar, mas primeiro eu vou falar umas... vai falar o quê?
verdades. Eu até ajudo, mas essa pessoa vai ter que me ouvir. Eu vou falar umas verdades. Jesus entra na sala e começa primeiro dizendo: paz, paz, paz. Segundo, ele diz: o ministério de vocês não acabou, não foi abortado. Vocês fugiram. A humanidade de vocês, o medo, a insegurança falou mais alto, mas fica tranquilo. Eu sou o amigo que veio soprar vida nesse ambiente. Eu não vim terminar de esmagar a cana quebrada. Eu não vim terminar de apagar o pouquinho de chama que ainda tem no coração de vocês. Eu vim ativar isso. Irmãos, Deus está procurando amigos que sopram vida na terra. Não é gente que olha para o outro e fala: é desviado, vai para o inferno, miserável. É dizer: meu querido, você é tão precioso, volta para Jesus, o céu é o teu lugar. A mensagem é a mesma. A forma de compartilhar é diferente. Uma é divina, a outra é maligna e perversa. Qual a gente quer carregar? A que vai soprar a vida, ou a que vai terminar de apagar o pouquinho de vida que tem? Jesus podia sair apontando o dedo para todo mundo, mas Ele não faz. Ele é perdoador. A graça entrou naquela sala. Irmãos, a graça está aqui entre nós hoje. Jesus entra para trazer àqueles homens paz no meio do desconforto. Porque você acha que é confortável ser os homens mais procurados de Israel? Eles eram. Matamos o mestre, agora vamos ver o que os discípulos vão fazer. Se eles continuarem com essa mensagem, a gente mata eles também. Aí Jesus entra e fala: ó, eu não vim trazer conforto, não precisa mais pregar, não precisa mais fazer a obra. Eu entendi, te decepcionaram, feriram, foi duro, perseguiram injustamente, não precisa mais fazer. Não, Jesus não veio abortar o plano. Jesus veio trazer paz no meio do desconforto. Quem aqui tem palavras de Deus na sua vida que te trazem desconforto? Diga amém. Jesus muitas vezes não vai mudar essa palavra, não vai mudar o propósito, não vai mudar a visão, não vai mudar o projeto, não vai mudar o chamado, não vai mudar o casamento. Não, eu quero outra pessoa porque eu não aguento mais essa pessoa. Ele vai trazer paz para esse cenário. Paz. Ele entra num ambiente de caos. Não muda o propósito, não muda o chamado, não muda a visão, mas traz paz. Que essa noite o meu e o seu coração receba a paz que excede todo entendimento. Que Paulo escreveu à igreja em Filipos, no capítulo 4, verso 7. A paz que excede todo entendimento vai guardar o coração e os sentimentos de vocês. Por que essa paz precisa guardar o meu coração? Porque Deus não vai abortar o projeto que Ele tem comigo. Então eu preciso ir até o fim em paz. Qual paz? Que Ele estará comigo todos os dias. Que será difícil, mas eu terei a presença dEle. E é melhor uma vida difícil na presença de Deus do que uma vida, entre aspas, confortável e fácil longe dele, acomodada, longe dele. Por que Jesus entra falando sobre paz? Porque o propósito é maior que a pressão. Diga comigo: o propósito de Deus na minha vida é maior do que a pressão do mundo para tentar me impedir. Tem um propósito de Deus com você, Ele é maior do que a pressão do mundo. Recebe a paz de Deus e continua. Acredita, confia. Se não há renúncia, nós não estamos ouvindo o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino fala de renúncia. O sermão mais famoso de Jesus, alguém sabe qual foi? O sermão da montanha, bem-aventurados. Resumindo as bem-aventuranças, é bem-aventurados os que renunciam, bem-aventurados que abrem mão, bem-aventurados os que se esvaziam, porque confiam que Deus tem muito mais para encher. Se não tem renúncia, não é o Evangelho do Reino que a gente está ouvindo. O Evangelho só é um fardo na vida de quem não quer largar o pecado. Quando Deus manda perdoar, continuar com mágoa e pecado, não quero perdoar, aí o Evangelho é um fardo, porque a mensagem da cruz vai continuar mandando fazer o quê? Perdoar. É muito difícil, pastor, essa palavra. Quando a gente ama o pecado é difícil a palavra. Mas quando a gente ama a Deus, haverá desconforto. Eu não disse que é fácil, mas a gente vai ter paz, a gente vai ter força. Ele vai soprar, nós vamos ser avivados e incendiados para a glória de Deus. Põe o tópico de novo para mim, por favor, bem rapidinho, que agora eu vou trazer um paralelo com vocês desse sopro. Nossos cenários de caos, medo e insegurança não assustam quem? Jesus. Todo mundo está com medo de Jesus? Não. Ele entra trazendo paz e ainda sopra o quê? Reavivamento. Como é que ele sopra, pastor? De duas formas. No verso 22, ainda de João 20, diz: então soprou sobre eles e disse: recebam quem? O Espírito Santo.
Se vocês perdoarem os pecados de alguém, serão perdoados. Se não perdoarem, não serão perdoados. O que Jesus fez ali? Gênesis 2:7. Vem comigo em Gênesis 2:7. Põe aí para mim, por favor. Olha o que diz Gênesis 2, verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego do que, irmãos? Da vida em suas narinas, e o homem se tornou o que? Ser vivo. Tudo que está morto na minha e na tua vida, o sopro de Deus traz vida. Quando Deus faz o homem do pó da terra, é só um bonequinho. Mas quando Deus sopra em suas narinas, a imagem e semelhança de Deus está em movimento. Presta atenção que tem áreas da minha e da sua vida que chegaram hoje aqui igual aquele corpo. É inanimado, não tem ação, não tem ânimo, não tem vida, não tem força. É só um projeto, é só uma maquete, é só um bonequinho. Mas quando a palavra de Deus, e a palavra está sendo soprada hoje aqui, a palavra está sendo ministrada hoje aqui, quando a palavra de Deus é soprada, projetos entram em ação, o inanimado se torna animado, o morto se torna vivo, o perdido se torna salvo, o que estava quebrado é restaurado, o enfermo é curado, o cativo é liberto. Deixa o Espírito Santo soprar na tua vida. Recebe esse sopro de vida hoje. Olha o que diz Isaías 42, vem comigo. Isaías capítulo 42 é a profecia da qual Mateus falou. E por causa de duas coisinhas aqui importantes eu quero ler com você. Verso 1 diz: vejam meu servo, que eu fortaleço. Quem fortalece? Deus. Jesus entra dentro daquela sala e diz: olha, Pai seja com vocês, eu fortaleço vocês. Amigos de verdade sopram vida. Deus Pai disse: estou enviando meu filho para um projeto na terra e eu o fortaleço. Deus Filho disse: estou fazendo discípulos para continuar o projeto e eu trago paz a eles e eu dou o Espírito de Deus sobre eles para eles soprarem. E aí eu e você, como discípulos hoje de Jesus, recebemos esse encargo, esse chamado, e eu estou aqui dizendo: paz seja com você. Deus te fortalece, Deus te renova, Deus abre a tua visão, o entendimento e te leva no caminho certo. Amigos de verdade sopram vida. Deus não envia Jesus sem um projeto e sem dar ele força. Deus não manda Noé construir uma arca sem dar o projeto, o recurso e a força. Deus construiu com Noé. Deus continua trabalhando ao lado de quem continua confiando na palavra dele. Alguém confia hoje aqui? Aí ele diz: ele é meu escolhido que me dá alegria. Escolhidos que dizem sim ao Senhor alegram o coração do Senhor. E a Bíblia diz: agrada-te do Senhor, alegra o coração de Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quem tem sonhos que você quer que sejam realizados, alegra o coração de Deus que Ele realiza o teu. O verso 1 ainda diz: pus sobre ele meu espírito, ele trará justiça às nações. Lembra que a gente leu lá? Ele não só proclama, ele traz. O verso 2 diz: não gritará nem levantará a voz em público, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca, fará justiça a todos os injustiçados, não vacilará nem desanimará, enquanto não fizer a justiça prevalecer em toda a terra. Agora olha o final, presta atenção nisso. Até mesmo terras distantes do outro lado do mar aguardarão suas instruções. Somos nós. Porque ele veio primeiro para Israel, depois para essas terras que aguardavam do outro lado do mar. Nós somos as terras que aguardavam um Messias, um Salvador do outro lado do mar. Nós somos a cana quebrada, enxertada. Nós somos aquela brasa apagando, aquela chama fraquinha, clamando por um Redentor. E o Evangelho chegou para nos soprar vida, para nos ativar em fé. A mensagem chegou para mudar a tua história. Jesus te trouxe hoje aqui para isso. Põe para mim o tópico, por favor. E a gente já vai para a última parte da mensagem. Onde o Espírito Santo está, há o que, gente? Liberdade, coragem, renovo, autoridade e o que mais? Vida. Porque Deus dá força, porque Deus renova, porque Deus está com ele. Olha o que diz Jó capítulo 2. Jó capítulo 2. Deus está falando com alguém hoje aqui? Verso 1 de Jó diz assim: certo dia, Jó 2:1,
Certo dia os anjos vieram outra vez à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando, olha só, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou, meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, é homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal, e não perdeu sua integridade, apesar de você ter me instigado a prejudicá-lo sem motivo. Satanás respondeu: pele por pele, um homem dará tudo o que tem para salvar a própria vida. Estende tua mão e tira a saúde dele, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, disse o Senhor, faça o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e causou em Jó feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Sentado, Jó sentado em meias cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica. A vida de Jó foi devastada. O diabo não aguentou ver que havia um homem que agradava a Deus e tentou fazer esse homem, de qualquer forma, quebrar sua aliança com Deus. Jó perdeu seus bens, Jó perdeu seus filhos, e agora perdeu sua saúde. Jó se sente um homem indigno. A dignidade de Jó parece que foi embora com todas as suas perdas. Mas presta atenção, que ainda que as pessoas olhem para nós e não reconheçam por causa dos nossos desertos, por causa das nossas lutas, acham que perdemos a nossa dignidade. Se nós mantivermos a nossa dignidade diante de Deus, fica tranquilo que o tempo de restauração será muito maior do que o tempo de aflição. A minha dignidade não está ligada ao que as pessoas acham, está ligada ao que Deus vê. Perdeu tudo, olha lá, deve ser um pecador miserável, julgam, nos acham indignos. Se comprometeu, está com isso, está com aquilo, foi. E o céu, o que o céu está dizendo? Ele continua digno, ele continua reto. A mulher de Jó vai dizer para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. E o Jó não faz isso. Aí o verso 11 fala que os amigos de Jó chegam. Quando 3 amigos de Jó souberam das tragédias que o haviam atingido, cada um saiu de onde vivia, e os 3 foram juntos consolá-lo e animá-lo. Seus nomes eram Elifaz de Temã, Bildade de Soá e Zofar de Naamá. Olha que incrível, 3 homens que vêm soprar a vida, eles vêm consolar e animar, e amigos fazem isso, amém? Só que quando eles chegam, eles começam a julgar Jó e não consolar, eles começam a acusar Jó, eles se prendem ao porquê, Jó. Por que isso aconteceu, Jó? Por quê? Por quê? Por quê? Ah, alguma coisa errada tem, não é possível. Por quê, Jó? Por quê, Jó? Por quê? E na verdade a visão não era por quê, era para quê. Quando Lázaro morreu, a Bíblia diz que Marta e Maria, quando Jesus está chegando, Lázaro já estava morto há quanto tempo? 4 dias. Marta e Maria saem uma de cada vez ao encontro de Jesus e diz: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, as duas estão dizendo: por que o Senhor demorou tanto? Por que Jesus, o Senhor demorou tanto? Irmão, quem já perguntou para Jesus por que está demorando tanto? Diga amém. Por que comigo, Deus? Por que demora, Deus? Por que está difícil, Deus? Por quê? Por quê? Por quê? A resposta de Jesus: fica tranquilo, essa enfermidade eu já avisei que não é para a morte. Mas ele está morto. Não é para a morte, mas é para o quê? Glória de Deus. Jesus realinha a visão delas e diz assim: ei, o foco aqui não é por quê, e sim para quê. É para um testemunho ainda maior, é para uma obra ainda maior. Para de perguntar por quê e pergunta a Deus para quê. Qual é o projeto? Qual é o próximo passo? O que o Senhor tem para fazer através desse deserto? Porque eu estou disponível, é comigo. É para alguma coisa, é para a glória de Deus, e eu estou aqui, Deus conta comigo. Olha o que diz Jó 16, verso 1. Presta atenção nisso aqui. O Jó respondendo: então Jó falou novamente: já ouvi tudo isso antes, que péssimos consoladores são vocês. Será que nunca vão parar de tagarelar? Que perturbação os faz continuar falando? Irmão, tem gente que, para um consolador, é um ótimo perturbador. Tem gente, irmão, que era melhor ficar em silêncio. Eu e a pastora, quando perdemos um bebê, no comecinho da gravidez, foi uma gravidez ectópica, teve que tirar a trompa. Um irmão que era obreiro da igreja, na época, isso tem muitos anos, não é José Paulo não, era líder de obreiros. Ele chegou e falou: pastora, já estava 1 mês e pouco, não era, linda? 1 mês e meio, era uma coisinha de nada. Como é que você vai dizer para uma mãe que
perder um filho, por menor que fosse ainda o embrião, que era uma coisinha de nada, é um filho. Desde a notícia, estar grávida já é um sonho. O seu coração já começa a bater pela outra vida, às vezes até mais do que pela sua, quem está entendendo? E chega uma pessoa e diz, era uma coisinha de nada. Devia ser uma semente do diabo, por isso que Deus tirou. Aí o negócio já foi comigo, falei, irmão, meu nome não é diabo. Quem plantou essa semente fui eu. Deus é que deu graça, mas não era do diabo. Tem gente, irmãos, que quando abre a boca piora tudo. Se eu não tenho nada de bom para falar, continua em silêncio mais um pouquinho. Os amigos de Jó ficaram 7 dias em silêncio, não conseguiam falar nada. Eu já estive diante de pessoas que eu não sabia o que falar. Quem mais? Aí alguém diz assim, mas pastor, o senhor não sabe. Irmãos, o que você pensa que... Aí o Espírito Santo dá graça, aí eu falo alguma coisa, alguém fala, nossa, quanta sabedoria, mas você não sabe quanta aflição foi até gerar, até ouvir de Deus o que falar naquele momento, o que falar naquela hora. Tem hora que a gente não tem que falar nada, só tem que olhar e dizer, eu estou aqui. Conta comigo, com as minhas orações, tá? Eu estou aqui. Estou à disposição no que eu puder ajudar. Os amigos de Jó começam a questionar. Cada um tem um perfil. Zofar, o último que fala, é o legalista. É o cara que mais pesado dos 3. Pega pesado com o Jó. E Deus vai só ouvindo. O Jó fala, vocês são horríveis como consoladores. Aí o verso 4 ainda diz, eu poderia dizer as mesmas coisas se estivesse em meu lugar. Poderia berrar críticas e balançar a cabeça contra vocês. Mas eu faria diferente, eu lhes daria ânimo. E tentaria aliviar seu sofrimento. Em vez disso, sofro me defendendo e sofro igualmente se me recuso a falar. Em outras palavras, Jó está dizendo, não importa o que eu faça, vocês já me condenaram. Realinhe o teu foco, para de procurar culpados para as tragédias da vida, para de perguntar por quê, e diga a Deus, para quê? Porque essa história não vai terminar assim, o Senhor está na minha vida. Põe o tópico para mim, por favor, Paulinho, presta atenção nisso. O que nos fortalece e renova, não são as facilidades e descansos naturais da vida. Os amigos de Jó não chegaram com nenhuma facilidade, a vida dele não se tornou fácil. Jesus entra na casa onde estão os discípulos com medo, apavorado, e não diz, fica tranquilo, eu vou dar um mês de férias. Faz o seguinte, vão atrás dos 2 que estão indo para Emaús, encontra eles, e passam um tempo em Emaús, vão tomar um banho de águas termais, e depois que vocês estiverem renovados, vocês voltam. Irmão, que eu conheço de gente que diz que ia dar um tempo do ministério, e voltava, e nunca mais voltou, e se continuar assim, não vai voltar nem daqui a pouco com Jesus, porque a Bíblia diz que um abismo chama o outro. Pastor, todos os casos são assim? Não, irmãos. Eu, por exemplo, tranquei 1 ano de faculdade. Aí eu ouvia muita gente dizendo, não para não. Quem para não volta, quem para não volta. Eu falei, eu sou determinado, eu sei o que eu estou fazendo, e estou na presença de Deus, é diante de Deus. Deus me deu a direção. Eu preciso parar agora, eu preciso trancar esse 1 ano. Foi quando o Rogerinho nasceu, a pastora precisava muito de mim, a igreja precisava muito de mim. Eu falei, eu vou parar 1 ano, e 1 ano eu volto. 1 ano parei, 1 ano voltei, certinho. Hoje pela manhã nós ouvimos o testemunho aqui da irmã Simone, e ela disse, quando veio a pandemia, ela congregava em outra igreja, ela falou, eu parei de congregar presencialmente, e passou, eu nunca mais consegui voltar, vim algumas vezes, mas não consegui, e ela falou, só quem se afastou sabe o quanto é difícil voltar. Isso não é só congregar, é servir, é tudo. Para de se enganar e achar que você é maior do que a palavra. Você e eu não somos maiores que a palavra, que o altar, que a direção de Deus, a presença de Deus. É melhor depender dele. Jesus não veio e disse, estou facilitando. Ontem eu estava aqui à tarde orando. Eu cheguei com a pastora do mercado, ia subir para arrumar umas coisas lá com ela, e Deus falou para mim, fica aqui no salão para orar. E eu fiquei. Comecei a orar aqui, aí já chegou o alarme lá para o Zé, tem gente orando. O Zé já olhou nas câmeras. Ele falou, pastor, você estava à tarde orando na igreja, né? Eu falei, Zé, estou chipado por você, monitorado, Aí no meio das minhas orações, de várias coisas que falei com Deus, uma delas foi, Senhor, por que muitas vezes eu ouço tantas pessoas dizendo, eu estou cansado de lutar por isso, ou estou cansado de trabalhar nesse projeto, ou estou cansado do ministério, de servir, sabe, a gente não tem apoio, e eu estou cansado. Sabe o que Deus me respondeu? Olha para quem mais está fazendo. E aí volto, acho que Deus me avisou, Zé Paulo está te assistindo agora. Pergunta se ele está cansado.
O cansaço de vocês não é pelo muito fazer, não é quem faz muito está mais cansado, é quem vai pouco a presença de Deus se renovar. O que nos cansa não é servir a Deus, é pensar que o servir a Deus é o todo. Se relacionar com Deus é mais importante do que servir. Então eu preciso me relacionar mais do que eu sirvo, para toda vez que eu for servir, eu fui renovado na presença dele, na intimidade. Quem está entendendo? Deus falou, a maioria dos cansados não estão cansados por causa do desgaste. Tem gente fazendo muito mais, trabalhando muito mais, dedicando muito mais e não está cansado, porque também se esvazia mais, vem mais diante de mim. Então o que vocês precisam fazer é aumentar o tempo de vocês de intimidade comigo. Alguém está nessa? É comigo. Olha, o que nos fortalece e renova não são as facilidades e descansos naturais da vida, mas a presença de Deus e o foco em quê? No propósito. Olha ainda em Jó 16, o verso 20, o que diz aí? Meus amigos, Jó falando, meus amigos fazem o que, gente? Me desprezam, mas derramo minhas lágrimas diante de quem? De Deus. Eu vou continuar. Jó continuou, você vai continuar, eu vou continuar, porque quando a gente precisar chorar, às vezes a gente vai precisar, chora diante de Deus, porque Ele não vai dizer, não tem, Ele vai consolar, fortalecer, renovar e enviar de novo para o propósito. O verso 21 diz, preciso de um mediador entre mim e Deus, como alguém que intercede por seu amigo. Jó era um cara tão conectado com Deus que ele profetizou Jesus. O mediador já veio, é Jesus, não sou eu. Não é você, não é nenhum santo, é Jesus, o mediador entre Deus e os homens. Eu sou apenas um mensageiro, o mediador é Jesus. Quem entende isso? Olha o que diz o capítulo 17, verso 1. Meu espírito está quebrado e minha vida quase o quê? Leia para mim, meu espírito está quebrado e minha vida quase o quê, gente? Apagada, o túmulo está prestes a me receber, pronto para me receber. Olha o que Jó falou, estou quebrado e minha vida apagada. Só que ele está se colocando diante daquele que não esmaga a cana quebrada e nem apaga a chama que está se apagando. Ele não vai desistir de você. Ele trouxe você aqui porque Ele tem um projeto com a tua vida. O verso 2 ele diz, estou cercado de zombadores, seus insultos estão sempre diante de mim. Dá-me garantia que me defenderás, ó Deus, pois ninguém mais tomará meu partido. O capítulo 19, vira aí, do 17, vira o 19, verso 1. Então Jó falou novamente, até quando vocês vão me atormentar? Até quando vão me o quê? Esmagar com suas palavras. Jó está dizendo assim, os amigos que vieram para me encorajar, estão me esmagando. Mas fica tranquilo que se te faltar amigo aqui na terra, se ninguém vier para ajudar você quando você está quebrado, o próprio Deus virá. Eu vou dizer de novo, o próprio Deus virá. Os amigos que vieram consolar Jó estão esmagando. Deus diz assim, se vocês não vão soprar a vida, deixa que eu mesmo sopro. Se ninguém olhou para você e para mim com amor, para soprar a vida, fica tranquilo, porque Jesus está soprando vida hoje aqui. Se talvez você olha para a tua vida e diz, pastor, não tem nenhum amigo para soprar vida sobre mim, eu estou aqui para te dizer, Jesus sopra a vida sobre você. Olha o que diz o capítulo 6, verso 14, 6:14. Jó 6, verso 14. É preciso ter o quê? Compaixão de um amigo o quê? Abatido. Mas vocês me acusam sem nenhum temor do Todo-Poderoso. Põe para mim o tópico, por favor, para a gente já finalizar e orar. Já vamos para a parte final. O que nos fortalece e renova, essa aí eu já, não. O que realinhe seu foco pela palavra e você encontrará o quê? Um propósito. Para glorificar Deus mesmo nos dias mais difíceis. A gente precisa. E põe o próximo já, por favor. Seja um encorajador, sempre na direção de quem? Da palavra de Deus. Deus deu uma palavra, encoraje. Deus deu uma palavra, encoraje. Não seja esses amigos zombadores. Seja o que encoraja. E por fim, Jó 42, vamos lá? Jó 42. Se a gente se mantiver focado no propósito, se esvaziando diante de Deus, se renovando diante de Deus, Ele vai nos encher mais. Irmão, quem é renovado por Deus sabe que a história vai ser diferente para melhor.
Jó 42, verso 7 diz assim: depois que o Senhor terminou de falar com Jó, disse a Elifaz de Temã: estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Por isso peguem 7 novilhos, 7 carneiros, levem os animais a meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de si mesmos. Meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a oração dele. Não tratarei vocês como merecem por sua insensatez, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo o quê? Jó. Deus disse: peguem uma oferta, levem para o Jó. Vocês ofenderam, levem uma oferta. Peçam oração, mas levem uma oferta. Eu vou ouvir a oração de Jó. Não adianta nem vocês ficarem o dia inteiro aqui orando. Eu vou ouvir meu servo Jó, e ele vai soprar vida sobre vocês. O verso seguinte, o verso 9, diz assim: então Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamá fizeram o que o Senhor havia ordenado. E o Senhor fez o que, igreja? Deus fez o que? Aceitou a oração de quem? Sabe por quê? Porque o Jó também não é vingativo. O Jó, assim como Jesus, não entra na sala. Jesus disse: vocês me abandonaram, agora Deus vai pesar a mão. Me largaram, agora eu largo vocês. Agora é a vez de vocês, agora o procurado são vocês. O Jó não olha e fala assim: enquanto eu estava na pior, vocês ficaram aí me julgando. Agora vamos ver por que Deus está pesando a mão em vocês. Agora vamos ver por quê. Não. O caráter do amigo de Deus não é vingativo, é perdoador, porque ele também foi perdoado. Quem é amigo de Deus sabe que só se tornou amigo de Deus por causa da graça, por causa da misericórdia. Então ele também exerce graça. A Bíblia diz que o juízo será sem misericórdia para quem não fez misericórdia. Eu preciso ter graça, eu preciso ter bons olhos, porque Deus também tem graça e bons olhos para mim. Alguém crê nisso? Termino no verso 10, que diz: olha a resposta de Deus. Quando Jó orou para os seus amigos, o Senhor o tornou o quê? Próspero de novo. Alguém crê que Deus quer tornar você próspero? Então continua orando. Continua orando pelos outros. Quem dá, recebe. Não foi quando Jó orava por ele, é pelos amigos. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Quando Deus olha para mim e para você e vê que a essência dele se tornou maior do que a nossa, Ele pode colocar mais do que nós tínhamos antes. Põe o último tópico para a gente poder orar. Presta atenção. Ao soprar vida, perdoando, Jó perdoou, Jesus perdoou. Jesus duplicou, agora vai a segunda milha. Vão os meus discípulos anunciar o que eu comecei a fazer. Jó orou e Deus deu a ele o dobro. Irmão, está chegando um tempo de restituição e porção dobrada sobre nós. Ao soprar vida, perdoando, encorajando, intercedendo, você também será abençoado, porque amigos de verdade sopram vida, e Jesus, o Espírito Santo, Deus Pai, estão soprando vida sobre nós nessa noite. Quem crê diz? Pode aplaudir a Jesus, Ele merece. Pode aplaudir, dar glória a Deus.